Olá pessoal, estamos ao vivo mais uma vez depois de quase 2 anos sem gravar conteúdo, sem gravar aulas online. Mais uma vez estamos retornando aqui na Analyze, primeira live do ano. Espero poder continuar soltando mais conteúdo para vocês, poder contribuir com a carreira de vocês, com a história profissional concernente à gestão, Power BI e Excel. A aula de hoje eu vou comentar um pouco sobre conteúdos introdutórios, também vou mostrar para vocês como já começar a importar de forma automática outras fontes de dados do Excel de uma forma bem simples. Vai dar para vocês começarem a aplicar amanhã já, ou hoje, se vocês estiverem com o notebook já aberto. Então, é uma aula que vai pegar conteúdos introdutórios, também vamos pegar um pouco de conteúdo intermediário. Então, nós vamos estar mesclando um pouco nessa live para vocês poderem estar aproveitando o máximo possível. Então, antes da gente começar, essa live ela é exclusiva para o grupo do WhatsApp. Quem já está, que já iniciou com a gente já na última semana, já começou a entrar no grupo, já comecei a soltar um pouco de conteúdo. Então, essa live é uma live fechada apenas para aqueles que têm link. Então, não está pública no YouTube. Então, quem estiver ao vivo vai poder estar mandando perguntas no chat, vai poder fazer alguns questionamentos, vai poder tirar dúvidas ou também mandar no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, nesse momento, eu não vou estar acompanhando, vou estar acompanhando apenas no chat. Então, de vez em quando, eu vou dar uma olhada no chat ali para ver como é que está o andamento, o que vocês estão precisando, o que vocês estão tendo de dúvida. Se der tempo, a gente vai estar respondendo já nessa live. Se não der, eu vou estar respondendo assim que encerrar lá no grupo do WhatsApp nosso. Então, vamos começar, vamos dar início a essa live. Espero que você goste, espero que possa contribuir para a carreira de vocês. Então, se você que está chegando agora já puder já dar o like, já poder seguir a gente, você que não segue aí no nosso canal, então dá uma força para a gente poder estar levando esse conteúdo para mais gente e fazer esse canal crescer, já que o foco dele é poder contribuir para a carreira e para a história dos profissionais. Então, aqui na minha tela, eu vou estar iniciando com um assunto mais introdutório, mas você vai ver que não existe aquela questão de Excel avançado. Na minha opinião, o Excel avançado é aquele que sabe mais do que realmente ele está usando para a proposta da carreira dele. Então, eu vou começar a trazer alguns conteúdos introdutórios, mas você vai ver que até aquelas funções que você acreditava, nossa, a função soma é uma função básica, todo mundo sabe a função básica. Então, eu vou mostrar para você o que dá para fazer só com a função soma nessa primeira aula. Você já vai ver que dá para fazer bastante coisa, vai abrir um pouco a sua mente sobre a questão de complexidade das funções. Então, na minha opinião, Excel avançado é aquele que sabe aplicar o conhecimento dele para atender, para poder resolver um problema do dia a dia. Então, não é necessariamente saber tudo do Excel, já que o Excel ele é gigante e com certeza ninguém vai saber todo o conteúdo, vai saber utilizar todas as ferramentas com total complexidade que ele pode oferecer. Então, aqui na minha tela, eu trouxe aqui, essa tela nós vamos fazer duas contas apenas. Vamos utilizar a função soma, vamos utilizar a função contagem. Então, você que não sabe nada de Excel, nunca usou Excel, é a primeira vez que você está abrindo, então vamos começar de uma forma mais tranquila. Então, o Excel ele é composto de colunas e linhas, e a junção ou a interseção entre as colunas e linhas são células. Então, cada célula ela representa um endereço. Por exemplo, aqui na minha tela eu tenho a minha caixinha aqui, ó, que está na coluna H e na célula 18. Então, o nome dessa célula é H18. Todas as células eu posso inserir comandos ou inserir textos. Então, por exemplo, aqui, se eu quiser colocar o número 10, então eu escrevo do Enter, ele vai aparecer o número 10. Se eu quiser inserir uma função que vai fazer um certo tipo de cálculo, então eu preciso começar a escrever com o igual. Então, quando eu escrevo igual na célula, isso quer dizer que eu vou inserir um comando no Excel. Então, eu posso inserir uma célula, um endereço de célula, por exemplo, um 1, e eu posso colocar mais um outro número, 5. Vou dar Enter, igual a um 6. Ou eu posso dar um igual e escrever um comando, que no Excel é chamado de função. Então, eu vou chamar a função soma.
Quando eu escrevo a função soma, eu preciso abrir parênteses e inserir o endereço ou o intervalo que eu quero fazer, que eu quero executar um comando de soma. Então, eu vou selecionar o intervalo, eu posso utilizar o mouse para isso, vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Então, ele somou. Então, a soma de todos os números contidos nesse intervalo é o número 59. Então, você que está chegando aí, se já puder mandar um comentário aqui no grupo para confirmar se o áudio está legal, a imagem está legal. Então, para a gente poder estar acompanhando a qualidade da própria live. Voltando aqui, então, se eu quiser somar, voltar aqui, deixa eu apagar aqui e começar a escrever para ficar registrado para vocês. Soma. Então, se eu quiser somar o intervalo, então eu venho aqui, coloco igual, soma e seleciono esse intervalo. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, aqui eu acabei de fazer uma soma nessa operação. Uma outra forma de você inserir uma outra forma de você inserir uma fórmula na célula é você vindo aqui na barra, aqui no título, na parte de cima aqui do Excel, ir lá e clicar em Fórmula e vir aqui clicar em Autossoma e clicar nesse símbolo aqui no cantinho. Vou dar um Enter e aí eu posso selecionar o intervalo e dar um Enter e também ele soma. Se você quiser aprender mais sobre a função que você está utilizando, o que você pode fazer? Você vem aqui também na fórmula, vem aqui inserir função e aí você vai escolher uma das fórmulas que você quiser estar utilizando, vai clicar aqui sobre a fórmula e vai abrir aqui, ajuda sobre esta função. Então, eu vou abrir a minha tela, abriu numa outra tela que vou trazer para cá. E aí ele vai abrir lá o site da Microsoft, o site do Office, e aqui tem as orientações, o que você pode fazer com a função soma. E assim como a soma, também tem outras funções que você pode utilizar e ir aprendendo. Vai ter artigo, algumas vão ter vídeos explicando. Então você pode aprender mais sobre o Excel com o próprio Excel. Além de ter esse conteúdo aqui online, você também pode clicar sobre a função que você quer utilizar e clicar em ir, e aí ele vai abrir. Vou clicar aqui de novo, eu não fiz a pergunta. Voltar, soma. Então vou clicar 2 vezes aqui. Agora abriu. Então aqui é o método de construção da fórmula. Então aqui eu posso selecionar um intervalo. Então eu vou clicar aqui, vou clicar aqui na setinha. Vou selecionar um intervalo, vou dar um Enter. Então, ele trouxe aqui, que ele está somando o 1, o 5, o 2, o 3, o 5, o 3, o 7, o 20, o 8 e o 5. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Aqui, Então, aqui ele já trouxe a lista dos números que ele está somando. Eu também posso aproveitar e já somar um outro intervalo. Veja, quando eu clico aqui na linha de baixo, ele já insere um novo. Por que ele insere um novo? Porque eu posso fazer isso aqui 255 vezes. Então, eu posso fazer uma soma em que eu posso selecionar até 255 intervalos de contagem. É claro que você não vai utilizar isso, até porque se você precisar de tudo isso para fazer uma operação, possivelmente você está fazendo errado. Então, normalmente é 1, 2, 3 intervalos, você já consegue executar o comando que você precisa. Se for mais que isso, é melhor você voltar na parte de construção da sua planilha, que talvez tenha um jeito melhor de fazer essa operação. Então, vou selecionar aqui, fazer o seguinte, vou selecionar uma coluna, vou dar um Enter, vou vir aqui no número 2, e vou selecionar a outra coluna. Fica aqui, opa. Travou. Vou tirar o zoom. Pronto, agora foi. Então, selecionei, vou dar um Enter. Aqui, está errado. Selecionar de novo. De novo. Agora vai. Pronto, agora foi. Estava clicando errado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando o primeiro intervalo com o segundo intervalo. Então, estou somando 1, 2, 5, 7, 8. Depois vou somar 5, 3, 3, 20 e o número 5. Acabou ficando debaixo aqui
da minha marcação do mouse. Então, estou selecionando, estou somando dois intervalos. Então, agora eu posso vir aqui, ó. Opa! Vou voltar aqui. Tirar meu zoom. E agora eu posso vir aqui, dar um OK, ele vai executar o comando que também deu o número 59. Só que a diferença do número 59 para a primeira conta que eu fiz é que ele está somando dois intervalos de conta. Então você pode fazer isso e você pode também escrever diretamente a sua função. Aí você fala, pô, Renan, você está gastando esse tempo inteiro mostrando sobre a função soma. Função soma, todo mundo sabe utilizar a função soma. Será que você sabe mesmo usar a função soma? Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma operação com a função soma. Vou colocar aqui, ó, soma. Então aqui, ó, soma normal. Vou colocar aqui, ó, e vou selecionar o intervalo. Pronto, vou chamar aqui de soma normal. Beleza. Tá. E se eu precisar fazer uma soma em que apenas os números acima do número 5 vão ser contados nesse intervalo? Então, vou falar aqui, ó, contagem com a função soma. Renan, tem como fazer uma contagem com a função soma? Tem como fazer uma contagem com a função soma. Então, ó, vou colocar aqui, vou até dar um zoom para você poder acompanhar. Ó, igual a soma, só vou usar a soma. Soma, vou abrir mais um parênteses, vou pegar aqui, ó, e vou selecionar todo esse intervalo, vou fechar parênteses, vou colocar aqui, ó, esse sinalzinho aqui, e 5, ou seja, maior que 5. Vou fechar parênteses, na verdade faltou mais um parênteses aqui no começo, ó, 3 parênteses na frente. E aqui no final desse parênteses vou colocar vezes 1, e aí eu vou fechar o parênteses. Olha só que interessante, ó. 3. Por que 3? Porque eu tenho apenas 3 números acima de 5, que é o 7, o 20 e o 8. Se eu colocar aqui, ó, na função soma maior ou igual a 5, o que vai acontecer? Vão ser 6, porque eu tenho 5, o 7, o 8, o 5, o 20 e o 5. 6 valores maior que 5. E se eu quisesse somar os valores desses 6 números? Então eu quero a soma do 5, do 7, do 8, do 5, do 20 e do 25. Como é que eu faço para fazer essa soma? Seria uma soma condicional. Embora o Excel ele tenha uma função para fazer isso que eu estou fazendo com vocês aqui, ele tem uma função de contagem condicional, ele tem uma função de soma condicional. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é importante que você aprenda como é o método de construção da fórmula, porque se você entender como é que a fórmula funciona, você consegue trabalhar com ela ao seu favor. Então, eu estou mostrando para vocês que não é só colocar soma em um intervalo, você precisa entender como que ela trabalha ali por trás do comando que você está chamando. Então, ó, vamos lá. Como é que eu faço para agora fazer uma soma condicional? Eu vou dar um F2 para poder revelar a minha barra de fórmula direto na célula. E aí, ó, aqui eu vou colocar mais um parêntese. Vou colocar mais um parêntese não. Eu vou pegar esse intervalinho aqui, ó. Peguei esse intervalo de novo da soma. Vou lá no final, vou colocar mais um asterisco e vou colar o intervalo de novo. E vou dar um Enter. Aqui, ó. A soma condicional dos valores acima de 5. Vamos ver como é que dá? Ó, 5, 7, 8, 5, 20 e 25. Se você olhar agora na barra de fórmula lá embaixo, quer ver? Ó? Deixa eu tirar o zoom. Aqui na parte de baixo, ó, que é a soma da minha seleção, ó, soma 50, exatamente o valor da nossa soma condicional. Então, eu acabei de mostrar para vocês como fazer uma soma condicional e uma contagem condicional só com a função soma. Então, é isso o que é importante que vocês entendam. Que não é só saber executar um comando, mas é você saber como que aquele comando ele trabalha por trás da sua medida. Tá? Então, acabamos de aprender mais sobre a função soma. Parecia que era só soma, né? Escrever soma, chegar um intervalinho ali, acabou, fica fácil. Mas não é só isso.
Então, vou deixar esse aqui para vocês. Vou deixar aqui salvo na planilha e depois eu encaminho para vocês. Colocar assim, ó, soma condicional com a função soma. Vou deixar aqui no canto. Beleza, então acabamos de ver como é que faz a inserção de uma fórmula. Acabei de mostrar para vocês como aprender mais com o próprio Excel, aprender sobre o Excel com o Excel, que é você entrando lá nas fórmulas, inserir função e aprender mais sobre a fórmula. Ele vai abrir lá o site da Microsoft. Você pode abrir o site da Microsoft direto e pesquisar ali a área de aprendizado da ferramenta. Então, também tem muito conteúdo. E você pode também acessar o ambiente de inserir funções e ver como que ela é construída. Então, também tem vários métodos de você estar aprendendo sobre as funções. Próxima coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, é a contagem. Agora vamos à vez de usar a função contagem. Vou escrever aqui do lado aqui, ó, igual soma. Então, aqui nós aprendemos a função soma. Aqui eu vou copiar esse intervalinho aqui para deixar visível para vocês. Vou colocar aqui do lado. Vou colocar um asterisco aqui. Pronto. E aqui do lado também. Copiar aqui, que aí fica visível para todo mundo o que nós acabamos de fazer. Beleza. Então agora nós vamos começar a utilizar uma soma um pouco mais trabalhada, um pouco trabalhada, né? Só para poder mostrar para vocês como utilizar também outros recursos de soma. Então, vou pegar aqui, ó, soma com constantes. O que é uma soma com constante? Igual a soma, eu vou selecionar aqui um intervalo, vou colocar aqui, sumiu aqui da... Deixa eu dar um zoom. Igual a soma, vou selecionar um intervalo, ponto, vírgula, e eu vou colocar um número inteiro. Posso colocar um inteiro, posso colocar aqui, ó, 10.5 e vou somar. Então, o que eu estou fazendo? Estou somando um intervalo com uma constante. Vou dar um Enter, deu 70. Por que deu 70 e não 70.5? Porque na minha formatação aqui de célula, eu estou com um número sem casas decimais. Então, eu posso aqui aumentar. Então, agora deu 69.5. Outra coisa que eu posso fazer com a função soma é que, na vez de eu selecionar um intervalo, eu posso colocar 10 mais 10 mais 10, separados com ponto e vírgula. Então, vou dar um Enter, deu 30, que são 3 vezes 10. Então, finalizamos agora aqui as possibilidades com a função soma. Também deixei demarcação ali. E vamos agora para a função contagem. A função contagem, ela verifica, ela conta o seu intervalo. Então, existem vários tipos de função contagem. Tem a função contagem de número, função contagem de valores, função de contagem de vazios. Então, são as principais funções de contagem que nós temos. Aqui eu coloquei uma outra tabelinha aqui auxiliar para eu mostrar para vocês a diferença que existem entre as funções. Então, vamos colocar aqui, ó, contagem. Vou colocar assim, ó, conte valores. A função de contar valores, ela conta todas as células que contêm um preenchimento. Então, vou colocar aqui, ó, conte.valores. Então, vou abrir parênteses, vou selecionar um intervalo. Nós temos aí um intervalo contendo 10 células. Vou dar um Enter e ele trouxe 10. Outro tipo de contagem é o conte.número. Vou colocar aqui, conte número. A função contagem de número é a conte.num, com acento. Vou selecionar um intervalo, vou fechar. E agora você vai ver que ele não retornou 10, retornou 2. Por quê? Ele só vai contar o que for número. Quais são os números aqui? É essa célula e essa célula. As demais contêm caracteres, outros caracteres que não são número. Embora aqui o 20, VC, contém número, mas por ter letra, automaticamente essa célula é convertida em um tipo de texto.
Então, por isso, a função countNúmero, countNum, ela não vai executar o comando nessa célula. Se eu alterar o valor dessa célula para 20, veja que agora ele retornou 3 e não mais 2, porque agora eu removi os caracteres de tipo texto da célula, então automaticamente o Excel converteu esse campo para número. Então, por isso que ele entrou na conta. Um outro tipo de contagem é o cont.vazio. Deixa eu colocar aqui, ó. Cont vazio. Então, o cont vazio é o inverso do cont valores. O cont valores conta células que estão preenchidas. O cont vazio conta células que estão vazias, que estão em branco. Então, vou selecionar o intervalo, vou dar o Enter e retornou 0. Se eu ir lá em alguma das células e dar um Delete, então agora os valores ficaram com 9 e o vazio ficou com 1. Existe também um cuidado que você precisa ter, que quando eu tenho uma célula com um espaço, ó, então pode ver que aqui, ó, essa célula ela não tem nenhum caractere visível, só que ele está contando como preenchido. Por quê? Dentro dessa célula contém um espaço. Então, por isso, ele não considerou a célula como vazia e considerou como cheia. Então, caso houver alguma divergência na sua contagem, verifique se não tem um valor em branco na sua célula. Um valor em branco é diferente de um valor vazio dentro do Excel. Então, vou dar um delete aqui, agora nós temos o vazio. Então, a mesma coisa que nós fizemos com a soma, eu vou fazer aqui com os valores. Copiei e vou deixar ele preenchido para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Copiar também esse aqui. Dei o Enter. Opa. Pronto. Preenchi aqui para vocês acompanharem. Então, vamos lá. Deixa eu ver se não ficou aqui nada. Bom, buscar a fórmula nós já fizemos. Lá fórmula na fórmula. Soma também. Endereço. Endereço igual a endereço. Todos aqui nós já fizemos. Então, nós acabamos de repassar como seria a função soma e a função contagem. Então, acredito que sejam as funções mais utilizadas aqui do Excel. Próximo assunto são funções de texto. Então, também é uma função bem utilizada. Nós vamos utilizar as funções direita ou esquerda. Vamos contar caracteres, substituir caracteres e localizar. Então, vamos começar pela função esquerda. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Vou ver aqui. Tá legal agora aqui. A função direita e esquerda, ela pertence ao conjunto de funções do tipo texto. No Excel, se você voltar lá aqui na barrinha de cima aqui, ó, fórmulas, você vai ver que o Excel ele subdivide ou agrupa as fórmulas por contexto. Então, nós temos fórmulas financeiras, lógica, texto, data e hora, pesquisa e referência, matemática e tem mais alguns grupos de fórmulas também ali no mais fórmulas. Então, você pode localizar as fórmulas pelo seu agrupamento. Então, como eu quero trabalhar com funções de texto, logicamente, as funções que eu preciso as funções de texto. Então, o que eu quero fazer aqui? Ó? Eu quero extrair o nome Maria desse conjunto de caracteres. Primeiro, vamos fazer o seguinte. Quantos caracteres nós temos aqui? Ó? Quantidade de caracteres. Vou aumentar um pouquinho. Vou colocar assim. Ó. Como é que eu faço para saber quantos caracteres tem numa célula? Eu vou chamar a função num.character e vou selecionar a minha célula onde contém um texto. Fechar parênteses. Não. Então, Maria, espaço José, contém 10 caracteres. O que eu quero fazer é extrair os primeiros 5 caracteres, ou seja, o M, o A, R, I, A, que compõem o nome Maria. Então, como é que eu faço aqui? Ó? Igual, vou chamar esquerda porque eu quero extrair os caracteres da esquerda. Então, ó, uma dica importante é que quando você começa a escrever uma função, veja que ele já dá uma sugestão na parte de baixo. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Ele já dá uma sugestão na parte de baixo
que é o nome da função. Além do nome da função, ele dá também a ideia do que a função faz. Então, por exemplo, a função esquerda, que é a sugestão que ele está dando aqui na tela, retorna um número especificado de caracteres do início de uma cadeia de texto. Então, é exatamente isso que a gente precisa. Se é essa fórmula que eu quero, eu posso pressionar a tecla Tab, que ele automaticamente vai preencher para a gente e também vai abrir um parênteses. Então, agora que eu estou com o parênteses já aberto, eu posso selecionar a minha célula, vou apertar ponto vírgula, porque é o que separa a sintaxe da função. Sintaxe da função é um método de construção, é um método que você escreve as fórmulas. Então, dei ponto vírgula e agora vou colocar o número 5. Por que o número 5? Porque eu quero extrair os 5 primeiros caracteres dessa sentença de texto. Vou fechar parênteses e vou dar um Enter. Olha lá, extrair Maria. Vamos ver quantos caracteres agora tem o primeiro nome? Quantidade, caractere, primeiro nome. Então, ó, igual, num ponto caractere, e vou chamar aqui a Maria. Bom, olha lá, 5 caracteres. Beleza. E se eu quiser agora fazer com o Fernando? Então, quantos caracteres tem o nome Fernando? Então, ó, eu não preciso escrever novamente a minha fórmula de contagem de caracteres. Mas, por curiosidade, eu quero saber quantos caracteres tem o nome Fernando.Pedro. Eu vou copiar a fórmula e vou vir para baixo. Então, agora eu sei que o segundo nome, aqui, Fernando.Pedro, ele possui 14 caracteres. Então, vamos lá. Então, eu quero extrair Fernando. Quantos caracteres tem a palavra Fernando? F-E-R-N-A-N-D-O. Então, vamos lá. 3, 6, 7, 8 caracteres. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Ó? Igual, esquerda, vou selecionar o texto, ponto, vírgula, 8. Fechar parênteses. Tá aí, Fernando. Mas imagine que você tem uma lista com diversos nomes e você precisa fazer isso com todos eles. Imagina você fazendo um por um, contando quantos caracteres para extrair o primeiro nome. Então, isso daria muito trabalho. Então, o que dá para você fazer? Ó? Eu vou apagar aqui e vou ensinar para você uma nova fórmula. Também é bem interessante. Ó, vou inserir uma coluna. Vou colocar aqui, ó, localizar. Localizar. E nós vamos localizar um espaço. Está aqui, ó. Vamos localizar o espaço. Então, ó, a função que localiza um caractere ou um conjunto de caracteres específicos dentro de um nome, dentro de uma cadeia de texto, é localizar. Isso mesmo, é o próprio nome. A maioria das funções que foram traduzidas do Excel já tem o próprio nome do que aquilo que você precisa. Então, mentalize o que você precisa fazer, converte isso em uma palavra, possivelmente vai ser a fórmula do Excel que você precisa utilizar. Então, vou dar um Tab aqui. O que eu quero fazer? Ó? Eu quero procurar um texto dentro de um conjunto de texto. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar aqui, ó, vou procurar um espaço, ponto, vírgula, no nome Maria. Vou fechar parênteses. Vou dar um Enter. O que ele me retornou aqui? Ó? Retornou o número 6. O que quer dizer esse 6? Quer dizer que o espaço ou o caractere que eu estou pesquisando está no caractere 6. Lembra que o nome da Maria, deixa eu corrigir aqui essa fórmula que ele mudou de local aqui. Ó. Opa, fiz errado. Deixa eu escrever de novo. Esquerda, 5. Então, ó, lembra que o nome Maria contém 5 caracteres e o espaço é imediatamente após o nome Maria. Então, ele está aqui, ó, 6. Então, o nome Maria termina no 5, depois vem o 6, depois vem o próximo nome. Se o que eu quero, Maria, é igual ao primeiro espaço menos 1, isso quer dizer que Fernando também está no primeiro espaço menos 1. Vamos fazer um teste? Ó. Eu vou trazer essa fórmula para baixo. Quer dizer, ó, vou fazer uma coisa aqui, um atalho. Vou dar um zoom para ficar mais fácil de vocês verem. Então, ó, o que é esse segundo argumento dessa função aqui? É o número de caracteres que eu quero extrair, certo? Então, eu quero extrair
o caractere em que está o espaço menos o número 1. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar esse 5 para a fórmula do lado. Opa, não foi. Vou dar o zoom aqui. Está tampando. Eu vou mudar aqui o 5 para a célula K12, que é a célula aqui do ladinho aqui, ó. É que como eu escrevi, ele está pulando. Deixa eu aumentar essa coluna aqui. Olha lá, é aqui do lado. 6. Só que se eu pegar o 6, ele vai trazer o espaço junto, porque o espaço está no 6 e o nome da Maria termina no 5. Então eu tenho que localizar o local onde está o espaço e colocar assim, ó, menos 1. O que vai acontecer? Ele trouxe Maria. Olha aqui, ó. Se eu voltar na nossa fórmula aqui, quantidade de caracteres do primeiro nome continua com 5. Então eu não tenho espaço depois desse nome. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar essa fórmula aqui para baixo. Opa, o Fernando está no 9. Quantos caracteres tem o nome Fernando? Então eu vou trazer para cá, ele trouxe 0 porque não está preenchido ainda. Vou pegar essa fórmula da Maria e vou arrastar para baixo. Está aí, ó, Fernando. Então ele localizou o espaço no caractere 9, que é entre o O e o P, e eu fui lá e reduzi 1. Menos 1, 8, que é exatamente o número de caracteres que tem a palavra Fernando. Isso quer dizer que agora eu não preciso mais fazer 1 por 1. Eu posso arrastar essa fórmula até o último nome, depois arrastar o primeiro nome até lá embaixo, que eu vou trazer todos os nomes, todos os primeiros nomes de uma série. Então, mesmo que eu coloque aqui, ó, uma abreviação, ó, ele também trouxe o primeiro nome. Muito legal. Ah, uma outra dica que dá para fazer. Para não ficar a sua planilha de Excel gigantesca, com todas as etapas de cálculo que você precisa, o que dá para você fazer? Ó? Você pode vir aqui onde você fez a fórmula localizar, deixa eu dar um zoom, e você vai selecionar essa fórmula aqui sem o igual, ou seja, só a fórmula, sem contar o igual. Você vai copiar ela, copiou, você vai lá na fórmula da Maria, vai clicar em F2, certo? Está vendo esse K12? Esse K12 é onde estava a sua fórmula. O que você pode fazer? Ó? Colar a sua fórmula aqui. E agora, se você der Enter, olha só, está certinho. Mas agora você não precisa dessa célula. Então, você pode clicar aqui e arrastar ela para baixo. Então, agora você não precisa mais dessa coluna. Então, agora a sua planilha de Excel fica mais arrumadinha. Então, deixa eu arrastar isso aqui para cá. Pronto, aí, ó. Então, menos uma coluna. Vou dar um zoom aqui de novo para você ver como é que ficou. Olha lá, ó. Agora nós temos uma fórmula dentro de outra fórmula. Então, isso aqui se chama você trabalhar com funções aninhadas no Excel. Então, se você clicar no Google lá, como trabalhar com funções aninhadas, ele vai te dar uma orientação para você construir dessa forma aqui. Então, o que nós fizemos aqui? Ó? Nós fizemos a fórmula esquerda, ou seja, eu quero extrair uma certa quantidade de caracteres da esquerda para a direita. Quando foi o argumento para eu inserir a quantidade de caracteres que eu quero extrair, eu coloquei uma outra fórmula que calcula a quantidade de caracteres. O que é essa fórmula? É uma pesquisa em que eu pesquiso um caractere de espaço dentro de uma sentença de texto e me dá, olha, o seu espaço está na posição 12. Eu fui lá e subtraí 1, e o 1 é exatamente onde está a nossa primeira palavra do nome. Então, agora você começou a aprender a trabalhar com funções aninhadas no Excel. Vou tirar meu zoom aqui. Beleza. Então, agora nós já trabalhamos com a função direita. E se você quiser saber como trabalhar com a função esquerda, é exatamente igual. A diferença é que, na vez de você extrair um caractere da direita, da esquerda, você vai extrair um caractere da direita. Então, é apenas isso. Vamos lá para a próxima função. Nós vamos aprender aqui sobre funções de texto agora nessa tela. Uma outra coisa legal que dá para você fazer é você substituir um conjunto de caracteres por outro. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vou criar aqui. Vou abrir mais duas colunas aqui.
que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos pegar e vamos substituir o nome. Substituir. Opa, substituir. Deu trabalho. Então, ó, o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir o primeiro nome por um outro nome. Vamos fazer o seguinte, mas só para um teste aqui. Ó. Vamos colocar assim, ó. Vou colocar aqui, arroba. Opa, coloquei uma sentença de texto. Tá aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu quero substituir... Deixa eu mudar aqui. Só o arroba. Então, eu quero substituir todo o A, quando houver a letra A, eu quero colocar um arroba no nome. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Novo nome. Então, vamos lá. Ó. Substituir. Então, eu quero substituir a Maria. O que eu quero aqui? A letra A. Por que eu coloco aspas? Aspas nesse momento. Toda vez que você precisar inserir uma cadeia de texto em uma função do Excel, você precisa dizer que aquilo é uma cadeia de texto. Veja que o nome substituir é uma função. Então, se você colocar um nome que não tem aspas, que também não é uma função, ele vai trazer um erro para você. Então, caracteres do tipo texto em funções do Excel, você precisa colocar entre aspas, da forma que eu coloquei aqui. Ó. Então, ó, o que eu estou fazendo? Substituindo a letra A por arroba do nome. Então, eu quero, toda vez que aparecer a letra A, eu quero substituir por um arroba. Então, vou dar um Enter. Aqui, ó. Olha que legal. Então, ó, vou arrastar aqui para baixo. Tá aí, ó. Acabamos também de fazer uma substituição. Isso aqui também é bem útil, também é bem utilizado. Então, as funções que eu estou trazendo para vocês na aula de hoje é para que vocês... São funções que são mais utilizadas, são funções introdutórias. Vamos ter agora um pouco mais para frente um pouco de conteúdo um pouco mais avançado, que é a parte de importação de dados. Mas fique tranquilo, porque vai ser bem fácil. Vamos trazer uma tabela pronta, mas que você já vai poder aplicar isso no seu dia a dia. Ao invés de você ficar copiando tabelas ou fazendo o PROC V com tabelas externas ou conexões externas pela fórmula, eu vou te mostrar como você fazer isso através do editor de consulta, buscando o arquivo inteiro para dentro do seu Excel, sem você precisar utilizar aí fórmulas que vai estar pesando a sua utilização. Então, o próximo conteúdo é sobre funções de tempo. Então, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com funções de tempo. Então, o que dá para você fazer com funções de tempo? Deixa eu dar um zoom, ficar mais fácil aqui também. É bem facinho de pegar. Então, o que dá para fazer com funções de tempo? Você pode, de uma data, você pode extrair o dia. Vou colocar aqui, ó, dia. Vou selecionar uma data, vou dar um Enter e trouxe só o dia. Você pode fazer isso com o mês. Também, selecionar a data, vou dar um Enter, mês 4. Você pode fazer com o ano, selecionar a data, está aqui. Você pode construir uma data a partir de números, por exemplo, data, abre o parênteses, então ele vai pedir primeiro o ano, selecionei o ano, ponto, vírgula, o mês, ponto, vírgula, o dia. Então, fechei. Ou você pode, na vez de colocar você pode travar também o começo do mês. Você pode colocar assim, ó, 1/4/2023. E aí, se eu mudar aqui, por exemplo, para 10/5/2023, então veja que ele trouxe o dia 10, trouxe o mês 5, o ano 2023, só que na data que eu fiz com função eu travei que toda vez ele vai trazer o primeiro dia do mês. Tá? Então fica mais fácil. Você pode também trazer a semana, o número da semana do ano, num semana. Eu vou clicar na data, fechei parênteses, tá aqui, ó. Então é a semana 19. Você pode trazer o dia da semana, se é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então a fórmula é dia.da. Então aí, dia.da.semana. Você não precisa preencher tudo isso, porque dá bastante trabalho, mas você pode dar um tab e ele preenche para você. Você vai selecionar o seu intervalo.
Tá? Fechou parênteses, tá aqui. Ó. Então, 10/5/2023, ele é, ó, vamos lá, ó. Se fosse 1, ele seria domingo. Se fosse 2, segunda. Se fosse 3, seria terça. Então, o 4, então é quarta-feira. E se você precisasse saber o nome desse dia? Então, não existe uma função específica para você trazer o nome do dia da semana, mas você pode utilizar uma função auxiliar para trazer o nome do dia. Qual o nome dessa função? O nome dessa função é a função texto. Então, você vai chamar a função texto. Tá? Você vai escolher a data, então tem que ser a data, ponto, vírgula. Você vai colocar entre aspas DDD. Então, se você colocar DDD, ele vai trazer os 3 caracteres, o nome da semana abreviado. Por exemplo, DOM para domingo ou SEG para segunda. Então, ou você pode trazer o nome inteiro, por exemplo, segunda-feira. Você precisa colocar, então, 4 caracteres D. Então, eu vou fechar aspas, vou dar um Enter. Tá aqui, ó, quarta-feira. Tá? Então, se eu mudar aqui para o dia 11/5/2023, vou dar um Enter, agora ele trouxe quinta-feira. Uma outra coisa legal, até voltando lá no nosso assunto sobre texto, você pode colocar isso já como letra maiúscula. Basta você inserir no começo da sua fórmula, escrever maiúscula. Então, se eu dar um Enter, opa, deu Enter, agora está com quinta-feira. Ah, e o abreviado, eu vou voltar aqui e fazer o abreviado com vocês também, ó. Eu vou apagar, deixar apenas 3 Ds, vou dar um Enter, ele também traz o QUI, que é a abreviação de quinta-feira. Falando também de tempo, você pode extrair o segundo. Então, ó, 10 segundos, você pode trazer minuto. Então, você pode trazer a hora. E você pode também construir, assim como a data, também uma fórmula para construir o seu tempo, que é tempo, abre parênteses, ele vai pedir primeiro a hora, ponto, vírgula, depois ele vai pedir, deixa eu voltar um pouquinho para cá, vai pedir o minuto, depois o segundo. Lá. E aí ele trouxe aqui nesse formato, mas você pode alterar esse formato aqui na formatação do campo. Você vai em página inicial, você vai clicar aqui no meio, tá vendo? O tipo de número. Você vai lá em mais formato de número e vai escolher o formato que melhor te agrada. Então aqui eu vou trazer, ó, hora, minuto e segundo. Tá aqui, deixa eu dar um zoom. Aqui, ó, hora, minuto e segundo. Vou dar um OK. Agora ele já está no formato que a gente precisa. Vou tirar o zoom. Então acabamos de fazer bastante opções de formatação de tempo. O próximo são funções de validação, né? Uma função chamada booleana que verifica uma sentença se ela é verdadeira ou falsa. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui? Vamos começar com algumas coisas mais simples. Vou colocar aqui, ó, 10 e 10. Então, eu consigo verificar se um valor é igual ao outro, ou seja, o valor contido em uma célula é igual ao valor contido em outra célula. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui, igual, seleciono a primeira célula, coloco igual novamente e seleciono a próxima célula. Vou dar um Enter, ele vai me retornar um valor verdadeiro. Então, se for valores semelhantes, ele vai me trazer o valor verdadeiro. Você consegue também fazer verificações do tipo 10 e 12. Por exemplo, 12 é maior que 10, então você consegue vir aqui, selecionar o 12, coloca o sinal de maior e seleciona a próxima célula. Não precisa abrir ou fechar parênteses nesse caso. Vou dar um Enter, então 12 é maior que 10. O que acontece quando não é maior que 10? Então, vou colocar aqui, ó, 9. Ele trouxe falso. Então, ele faz verificação. Existem também fórmulas para você tratar esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 11. Aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 10. Então, eu quero saber se... Vou trazer aqui, ó. Eu quero saber se esse é maior que esse
Então, ó, verdadeiro. E eu quero saber se esse é maior que esse. Então, por exemplo, para eu poder saber se as duas sentenças são verdadeiras, então agora já começa a ficar um pouco mais difícil. Mas o Excel ele ajuda a gente, porque tem uma função que faz essa verificação em conjunto, que é a função E. Só a letra E mesmo. E de escola. Você vai abrir parênteses e vai fazer exatamente isso que nós acabamos de fazer, só que sem fórmula. Esse é maior que esse. Agora você vai colocar ponto, vírgula, vai voltar lá no de baixo. Esse é maior que esse. Fechar parênteses. Então, nós fechamos parênteses. Vou dar um Enter. Então, ele trouxe verdadeiro. A função E, ela verifica se todas as suas sentenças são verdadeiras. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 9, ele deu falso. Por quê? Porque 9 não é maior que 9. 9 é igual a 9. Então, se uma das sentenças forem falsas, ele vai dizer que todo o conjunto de sentenças também é falso. Então, o retorno vai ser falso. Agora, se você precisa saber se uma ou mais sentenças são verdadeiras, ou seja, não necessariamente todas as sentenças são verdadeiras, o que você vai fazer? Ó? Você vai vir aqui e vai escrever OU. O que o OU faz? Ele verifica se uma ou mais sentenças são verdadeiras. Então, vou selecionar aqui o 11. 11 é maior que 10? Opa, 11 é maior que 10. Vamos para a próxima sentença. 9 é maior que 9? Não. Então, vou fechar, vou dar um Enter e trouxe verdadeiro. Porque uma ou mais sentenças são verdadeiras. Legal. Agora, vamos fazer uma outra verificação aqui. Ó. Vou colocar 10 e 10. Então, nós fizemos já uma verificação para saber se uma célula é igual a outra. Agora, nós vamos fazer uma verificação se uma célula é diferente da outra. Por exemplo, ó, 10 é diferente. Então, o sinal diferente é esse aí. Ó. É um sinalzinho de maior e menor ao mesmo tempo, em conjunto. É diferente dessa célula. Vou dar um Enter, ele trouxe falso. Por quê? As células são semelhantes, são iguais. Se eu colocar 9, agora ele vai dar verdadeiro. Então, são diferentes. Então, vou deixar aqui. Vou colocar aqui, ó. Ficar mais fácil para vocês acompanharem. Depois eu mando esse conteúdo lá no grupo. E vou colocar aqui. Igual. Vou escrever de novo aqui. Esse. Igual a esse. Esse. É igual a esse. Beleza. Então aqui está feito. Ah, vou colocar o OU aqui também. Igual a OU. Esse é igual a esse. Ponto, vírgula. Esse é igual a esse. Fechei. Dei um Enter. Vou copiar a fórmula. Pronto, está aqui a orientação. Vamos lá, próximo assunto, navegação dinâmica e atalho. Agora você vai começar a aprender a trabalhar de uma forma mais ágil. Vamos lá, vou dar um zoom. No Excel, nós temos ao menos 3 teclas fundamentais para o atalho. A primeira tecla de atalho é a Alt. A Alt é legal porque você consegue navegar lá na faixa de opções, lá na parte de cima, de uma forma mais ágil. Por exemplo, na vez de eu clicar aqui em fórmulas, que nós acabamos de fazer, né? Deu um zoom aqui, ó, cliquei em fórmulas e quero vir em inserir funções. Com o mouse, o que eu posso fazer? Ó? Eu voltar aqui na página inicial. Eu posso clicar na tecla Alt. Veja que lá na parte de cima apareceu um monte de quadradinho amarelo. Em cada um desses quadradinhos possui uma letra. Então, se você agora clicar em uma daquelas letras que estão na parte de cima, por exemplo, o U de uva, ele vai ir para a faixa de opções, fórmula. Vou clicar aqui ó, em U. Olha lá, U. Aí agora apareceram novos quadradinhos amarelos, só que agora na parte de baixo.
em que eu também posso navegar por esses botões. Então, se eu clicar agora na letra I, ele vai abrir as opções o pop-up aqui, ou a caixa de opções do inserir funções. Então, eu posso dar um ESC, que aí ele volta, e eu posso clicar em Alt novamente. Agora eu quero voltar para a página inicial, então eu clico em C. Então, ele foi lá e voltou para a página inicial. Se eu quiser fazer essas teclas sumirem, eu posso apertar o ESC e o ESC de novo, e aí sumiu. Então, a tecla Alt ela serve para você liberar os comandos através do teclado da sua faixa de opções. A tecla Ctrl permite que você navegue pela planilha de uma forma mais ágil. Aqui na parte de baixo aqui da tabela, deixa eu pegar o nome da tabela aqui, ó, a tabela navegação, eu deixei um quadrinho para você treinar essas navegações. Então, o que a tecla Alt, a tecla Ctrl faz? Eu cliquei aqui na célula X, a última de baixo aqui do X. Eu vou clicar na tecla Ctrl e vou clicar na setinha para cima. Olha o que vai acontecer com a minha seleção. Opa, deixa eu fechar aqui o zoom. Eu cliquei aqui na tecla X, lá no último X do quadro, mais abaixo, e vou clicar na tecla Ctrl e vou seta para cima. Então, ele navegou para a última célula que estava preenchida. Se eu clicar agora para a esquerda, olha lá, ele foi lá para o canto. Se eu clicar de novo para a direita, segurando o Ctrl, ele voltou para a célula. Se eu clicar agora segurando o Ctrl para baixo, então agora eu consigo navegar de forma mais ágil, tá vendo? Ó. Então eu seguro o Ctrl e consigo navegar entre as células. Isso torna a sua navegação dentro do Excel mais dinâmica. Uma outra coisa legal que você pode fazer é clicar em Ctrl G. O Ctrl G vai abrir essa telinha aqui, ó, que é a telinha para você ir para uma célula. Então é legal que você pode clicar aqui, ó, eu quero a célula A12. Vou dar um OK. Então agora ele foi lá na minha seleção para a célula A12 aqui, ó, tá vendo? Minha caixinha está aqui. Se eu clicar em Ctrl G novamente, eu quero ir agora para a célula B22. Vou dar um Enter. Olha lá, agora foi para a célula B22. Então, é um negócio legal que dá para você fazer. Outra coisa legal que dá para você fazer com a tecla Ctrl, e aproveitar nessa tecla Ctrl G, é que você consegue fazer seleção especial. O que é a seleção especial? É a combinação... pulei uma etapa aqui. Peraí. Deixa eu tirar o zoom aqui. Eu pulei a etapa do Shift. O Shift é uma tecla também que para você selecionar um intervalo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu trouxe aqui para minha tela central, vou clicar em Shift, mais a setinha para o lado, tá vendo? E eu seleciono esse intervalo. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Vou escrever vários X aqui, ó, vários X, e eu quero apagar todos eles de uma vez. O que eu faço? Ó? Eu posiciono minha célula um pouco mais para fora desse intervalo que está poluído, vou segurar o X e vou o Shift e vou navegar com a setinha. Então, a partir do momento que eu selecionei tudo, o que eu faço? Ó? Dou um delete, aí deleta tudo. Então, o Shift serve para você selecionar o intervalo. Agora, o que acontece quando você clica no Shift e no Ctrl ao mesmo tempo e navega? Cliquei no Shift, no Ctrl e agora setinha para o lado. Olha o que acontece. Ó. Ele faz uma navegação selecionando. Isso torna o processo muito mais ágil quando você precisa de velocidade no seu dia a dia. Uma outra coisa legal, quer ver? Deixa eu vou preencher isso aqui. Vou preencher isso aqui. Deixa eu centralizar isso. Pronto. Vou dar um zoom. Perceba que o nosso intervalo ele contém X e contém apenas um número 1 aqui. Eu quero fazer o seguinte, eu quero para todas as células em branco colocar o número 1 aqui. Como é que eu faço de uma forma muito rápida? Se for a forma demorada, o que você faria? Você copiaria o número 1 e iria selecionando, colando, um por um. Pronto. Porque assim, para esse quadro pequenininho, fica fácil você fazer isso. Agora imagine uma planilha bem grande. Quanto tempo você não demoraria para poder fazer isso? O que você pode fazer? Ó?
Você pode clicar sobre o 1, copiar o número 1. Você vai selecionar todo esse intervalo, clicar Ctrl G, ele vai abrir aquela nossa caixinha aqui, ó, essa caixinha do ir para, vou descer um pouquinho. Você vai clicar aqui, ó, especial. Dentro do especial, você vai selecionar em branco. Depois de selecionar em branco, você vai clicar em OK. Olha o que aconteceu. Nós selecionamos todas as células que estavam em branco. O que você faz? Dá um Ctrl V. Olha lá. Todos preenchidos de uma única vez. Então, isso faz parte do nosso conteúdo quando a gente vai falar sobre navegação dinâmica ou você trabalhar de uma forma muito mais ágil no Excel. E aí, estão curtindo? Legal, né? Se estiver curtindo aí, pessoal que já está ao vivo ou quem está assistindo aí depois que terminou a live, acho que vale um like aí, né? Vale um compartilhamento para fortalecer o canal, né? Eu vou pular essa aula de importação do arquivo, porque ele está dando um erro, e vou mostrar para vocês como trabalhar com botões, para vocês criarem um visual muito legal aí no seu Excel. Então vamos lá. Ó. Essa etapa da aula, vamos falar sobre design de Excel. Eu pulei a aula de importar arquivos. Então, Renan, eu quero aprender mais sobre importar arquivos. Então, eu vou montar uma aula para trabalhar um pouco mais sobre isso. Se você estiver curioso agora, entra lá no nosso canal do YouTube, tem uma série de aulas falando sobre editor de consultas, método de importação, tratamento de dados, importação de dados. Tem muito conteúdo lá, tem muitos vídeos. Vídeos curtos, vídeos objetivos, só mostrando aquela etapa ali do que você precisa fazer. Tem um vídeo lá falando sobre como fazer de ponta a ponta um dashboard no Excel. Então tem muito conteúdo lá. Então eu pulei o importar arquivos, porque o meu Excel estava dando um erro. Ele travou aqui, tive que fechar e abrir de novo. E vou mostrar para vocês como criar botões dinâmicos no Excel. O que é um botão dinâmico? Um botão dinâmico, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma figura. Ó, opa, voltei. Deixa eu remover esse link aqui para mostrar para vocês. Deixa eu remover o link. Remover link. Então, o que esse botão dinâmico faz? E por que o nome dele é dinâmico? Então, isso aqui é uma figura, ó. Eu posso aumentar a figura, eu posso mudar a figura de cor, então, coloquei vermelho, então eu posso criar uma figura, só que essa figura ela muda conforme o valor de uma célula. Como assim, Renan? Como assim? Então, ó, o que acontece aqui? Aqui eu fiz uma função de soma, ó, uma soma simples, ó, uma soma, somando esse intervalo aqui. Então, o que acontece? Se eu mudar aqui para 10, olha o que acontece. Ó. A nossa figura muda de número. Então, isso aqui é um recurso do Excel bem interessante. Eu vou mostrar agora para vocês como fazer e como é simples de fazer isso. Então, vamos lá. Ó. Vamos clicar aqui em inserir uma forma, as formas, né? Vou clicar aqui em um quadrado com cantos agudos. Vou pintar isso aqui de azul, para diferenciar um pouquinho aqui do outro. Então, ó, azul. Então, cliquei no azul. Como é que faz para você colocar uma fórmula dentro desse quadrado? Você vai clicar sobre o quadrado, vou subir um pouquinho mais dele aqui, ó. Cliquei sobre o quadrado. Você vai vir aqui em cima, ó, tá vendo? Ó, esse campo aqui chamado barra de fórmulas. Você vai colocar aqui, ó, igual. Vai lá na célula onde contém a fórmula, aqui na barra de baixo, ó, 19, aqui, ó, 19, e vai dar um Enter. Ah lá o que aconteceu. Ó. Então já tem o nosso número ali. O que você precisa fazer para deixar agora com a sua cara? Então, ó, você vai vir na página inicial, vai aumentar o tamanho da fonte, aumentei o tamanho da fonte, e vou centralizar o número. Agora, se eu mudar aqui para 20... 30, ele vai mudando a sua figura. Então, agora você consegue mover esse quadrado. Então, não é só um quadrado do Excel. Você pode trazer uma figura de qualquer lugar que você quiser. Ah, eu tenho uma foto, eu tenho um card legal, achei na internet, eu quero fazer um design bacana no
meu Excel. Então, você pode trazer essa figura e você joga isso em cima de qualquer figura que você quiser. Beleza? Então, ensinei vocês agora como construir figuras dinâmicas no Excel. Uma última coisa que eu vou ensinar para vocês, já são 9 e 10, é criar links de navegação. Agora eu vou juntar a parte de design de planilha, design de dashboard, com movimentação dinâmica. Então eu quero fazer o seguinte, eu quero, toda vez que alguém clicar sobre esse botão, eu quero que ele vá lá para a minha planilha aulas 23, ou não, vou colocar assim, ó, eu quero lá na Syntax 2, já aproveitar que está na mesma cor, vamos lá para Syntax 2. Como é que eu faço isso? Ó? Eu vou clicar botão direito, link, inserir link. Aí aqui, ó, no link, você vai escolher a opção colocar neste documento. Aí ele vai abrir todas as abas que contém o seu documento. Você vai escolher Syntax 2, vai dar um OK, está feito. Então, toda vez que você clicar sobre esse botão, veja o seguinte, ó, quando eu passo o mouse nesse botão vermelho, ele aparece só a seleção do quadrado, tá vendo? Agora, quando eu passo o mouse no azul, olha que aparece, ó, uma mãozinha e aparece o local que eu vou ser navegado na parte de baixo. Então, se eu clicar nele, ele vai me jogar lá para a planilha da Syntax 2. Vamos fazer isso agora para poder finalizar essa live. Ó. Vou clicar aqui, ó. Olha lá, navegou e foi lá para a célula A1. Legal, né? E aí, pessoal, estão gostando? Então, ó, eu vou voltar aqui, ó. Essa é a primeira live nossa, primeiro conteúdo que estou mostrando para vocês ao vivo. Esses links vão ser compartilhados apenas nos grupos do WhatsApp. Então, se você está recebendo, se você está assistindo isso em algum momento do YouTube, saiba que nós temos um grupo do WhatsApp. O link está na descrição do vídeo para você acessar esse grupo do WhatsApp. Todo mundo que estiver no grupo do WhatsApp vai poder mandar perguntas, prints, questionários, ideias de aulas, e aí eu vou estar compartilhando com vocês conteúdos. Então, nós já temos uma próxima aula já pré-agendada. Eu vou mandar para vocês a data já com a série de conteúdos. Vou mandar planilhas para vocês testarem esse conteúdo. Então, aproveite esse grupo para mandar as dúvidas de vocês. Tentei fazer alguma coisa no meu serviço, não deu certo. Tira um print, descreve o que você precisa, manda lá. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou estar respondendo vocês. Vou tentar responder todos eles. E se você que está lá no grupo viu uma dúvida lá de algum integrante, responda ele também. Ou tente fazer aquilo que ele está fazendo e tenta buscar uma solução. É o melhor jeito de você aprender mais Excel. Beleza? Então eu vou ficar devendo para vocês um conteúdo exclusivo sobre importar arquivos, que o meu Excel deu erro aqui, infelizmente. Beleza, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Então, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Manda para mais gente, manda para o seu colega, manda para o seu vizinho, para que a gente possa fortalecer esse canal e para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Então, eu trouxe hoje um conteúdo sobre Excel, mas vou trazer também conteúdo sobre Power BI, vou trazer conteúdo sobre método de gestão, que é a minha especialidade. O Power BI e o Excel são conteúdos que eu utilizo para poder facilitar o meu trabalho, já tem facilitado muito nos últimos anos. Para quem não sabe, eu uso o Excel desde os meus 14 anos, então é muito tempo trabalhando com isso, por isso a gente tem mais facilidade. Mas o que eu estou passando para vocês são dicas, são atalhos que eu fui desenvolvendo, desse longo tempo de experiência, estou ensinando para vocês isso. Então, tudo que eu estou passando são coisas que eu aprendi com muito tempo, muito trabalho, testando, pesquisando, e eu estou passando para vocês de graça. Então, compartilha com mais gente, para mais gente poder ter essa experiência. Tá bom? Então, boa noite a todos, estou finalizando. Ótima semana para todo mundo, até mais.